Sabe, quando a gente escuta a palavra autocura, o que vem na cabeça? Para muita gente soa como consertar alguma coisa quebrada, né? Mas e se a gente olhasse por um outro ângulo? E se a autocura não fosse uma tarefa, mas sim uma jornada? Talvez a jornada mais bonita e profunda de todas, a de volta para casa, para dentro da gente. Vamos mergulhar nisso juntos? E é daqui que a gente parte. A ideia central, a base de tudo, é essa aqui. A capacidade de se curar, de se reencontrar, não é algo que a gente precisa buscar lá fora. É uma sabedoria que já mora na gente, uma chave que a gente já tem. Essa nossa conversa é sobre como redescobrir essa chave e, claro, aprender a usá-la. Então, vamos lá. O convite está feito. É um convite para a gente dar uma pausa nessa busca incessante do lado de fora e direcionar o olhar para dentro, para o nosso universo particular. Um lugar que, olha, é cheio de respostas e de uma força que a gente nem imagina. Mas antes de seguir, vamos alinhar as coisas. O que é que significa se curar de verdade? Será que é sobre eliminar toda a dor, apagar qualquer imperfeição? Ou será que é algo bem mais profundo que isso? E aqui está o pulo do gato. Autocura é um retorno. É como se a gente estivesse se lembrando de quem a gente é na essência. Não é sobre virar outra pessoa, mas sim sobre integrar todas as nossas partes. Aquelas que a gente ama e também aquelas que nos desafiam. É redescobrir essa inteireza que nunca foi perdida, só estava um pouquinho esquecida. E essa jornada de se reintegrar pede uma coisa fundamental: confiança. É confiar que existe um caminho sendo traçado por uma parte nossa que é mais sábia, mesmo quando a gente não enxerga o próximo passo. Sabe aquela sensação de que é preciso mudar de emprego, mesmo que a lógica diga não? Ou aquela intuição que manda uma mensagem para um amigo do nada? É isso. É caminhar se guiando por essa voz de dentro. Ok, mas de onde vem essa luz, essa força toda? Ela não é de fora. Ela nasce de uma centelha que todo mundo carrega, um pontinho de luz que, pode acreditar, nunca se apaga. Essa frase é simplesmente perfeita. Pensa um pouco nisso. Um chão sagrado. Uma base firme, sabe? Uma parte nossa que fica ali, intacta, não importa o caos que esteja do lado de fora. É aquele lugar de calma que a gente consegue achar até no meio de um dia super agitado, só de parar e respirar fundo por um instante. Olha só para essa árvore. No inverno, ela pode até parecer que está parada, sem vida. Mas por baixo da terra, as raízes estão ali, firmes, buscando nutrição. Esse é o nosso chão sagrado. É a nossa resiliência, a nossa fonte de força que nos mantém de pé e que permite que a gente floresça de novo quando a nossa primavera pessoal chega. E o que é mais incrível é essa conexão. O nosso fogo interior, essa nossa centelha tão pessoal, tão íntima, ela não está isolada. Ela faz parte de uma arquitetura muito maior, de um desenho universal. A nossa cura pessoal reverbera no todo, e o todo, por sua vez, nos apoia nessa jornada. Certo? A ideia é linda, né? Mas e na prática? Como é que a gente trilha esse caminho no dia a dia? Bom, existem algumas ferramentas que podem nos ajudar a navegar por essa jornada interior. Vamos ver três que são essenciais. Primeiro, o silêncio. E calma, não precisa ser uma hora de meditação. Podem ser 5 minutinhos de manhã antes de pegar no celular, só respirando, ou uma caminhada no parque sem fone de ouvido. É nesses espacinhos que a voz da alma consegue falar um pouco mais alto. Segundo, a intuição. Aquele feeling, sabe? Aquela primeira resposta que vem antes da mente começar a duvidar de tudo. É praticar ouvir essa voz nas pequenas decisões do dia. E por último, a entrega. Isso não é ser passivo, não. É parar de lutar contra o que a gente não controla. Se chove no dia do piquenique, é a diferença entre se frustrar o dia todo e decidir fazer uma tarde de filmes em casa. É fluir com a vida. Então, a grande sacada é essa: a gente não força a cura. Não é um projeto com data de entrega. É um processo de permissão, de criar espaço, de silenciar, de confiar para que a cura possa acontecer naturalmente no tempo dela. E isso nos leva para um dos conceitos mais importantes e, olha, libertadores dessa jornada toda: o tempo. Mais especificamente, o tempo da alma. A gente vive num mundo obcecado pela velocidade, né? Tudo para ontem. Mas a nossa alma, ela não funciona com o relógio da parede. Ela tem o ritmo dela, os ciclos dela de expansão e de recolhimento. Respeitar esse tempo é um ato de profundo amor próprio. Não se compare, não se apresse. A sua jornada é única. Pensa numa borboleta.
Enquanto ela está lá no casulo, ela não faz ideia de que vai voar. Ela simplesmente confia no processo de transformação. E com a gente é parecido. Muitas vezes a gente não vê o resultado final da nossa cura. O convite aqui é para a gente confiar no processo, sabendo que algo muito bonito está se formando dentro de nós. E no fim das contas, quais são os resultados? O que floresce quando a gente se dedica a essa jornada de retorno? Não é a perfeição, não. É algo muito mais real e muito mais gratificante. O grande objetivo não é virar uma pessoa sem defeitos. É se tornar uma pessoa inteira. É abraçar a sua luz e a sua sombra, a sua força e a sua vulnerabilidade. Ser alguém inteiro no dia a dia é, por exemplo, reconhecer que dá para sentir alegria por uma conquista e, ao mesmo tempo, ansiedade por um desafio e acolher os dois sentimentos como parte da experiência. O primeiro fruto é esse, a sensação de inteireza. É aquele sentimento de estar em casa no próprio corpo, na própria vida. É uma paz que vem de não estar mais em guerra consigo mesmo. E a partir dessa inteireza toda, brota uma alegria genuína. Não é aquela felicidade forçada ou superficial. É uma alegria serena que vem de dentro para fora, simplesmente por se estar em paz com quem se é. E por fim, a autenticidade. A liberdade de se expressar, de amar, de viver a própria verdade sem ter que pedir desculpas. É o grande presente de ser plenamente quem se é, num mundo que tantas vezes nos pede para ser outra coisa. E para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. No meio de tantas jornadas que a gente faz na vida, em busca de sucesso, de reconhecimento, de amor, e se a jornada mais fundamental, aquela que dá sentido a todas as outras, for simplesmente essa, a de volta para casa, sabe?